bem? Estou muito feliz com a sua presença aqui. Essa sua iniciativa de procurar mais informação a respeito da sua compulsão alimentar e a respeito de métodos e entendimento por que ela ocorre é muito importante. Isso é sempre um primeiro passo e eu já estive um dia na situação que você está hoje. Então eu estou muito feliz com a sua presença e eu queria fazer uma breve introdução a respeito do que eu pretendo com esse vídeo, com o site Comer com Consciência e por que eu comecei a fazer isso. Bom, em primeiro lugar, eu queria me apresentar dizendo que eu sou um ex-obeso, porém ainda um comedor compulsivo. Isso quer dizer o seguinte: existem momentos em que eu ainda tenho episódios de descontrole alimentar, seja por algum descuido da minha parte, seja por estar cansado ou descuidado com algum aspecto da minha vida que acaba criando a oportunidade para eu consumir um gatilho e esse gatilho, por sua vez, desencadeia um episódio compulsivo. Então, a compulsão alimentar, eu acho que eu posso dizer com um certo grau de certeza, infelizmente eu não acho que é algo que tenha cura. Eu sempre quero acreditar, e eu conheço outros comedores compulsivos que também têm essa vontade de acreditar que essa é uma situação que tenha cura, mas eu acho que isso funciona muito provavelmente como vícios em quaisquer outras drogas, né? Ou seja, você pode ficar um tempo longe da droga, mas a partir do momento em que você tem contato novamente com a substância a qual você é viciado ou viciada, a coisa desencadeia novos episódios, daí começa a consumir de forma frequente novamente. Então, infelizmente, essa é uma situação que a gente precisa encarar, mas por outro lado, eu sempre olho isso da seguinte forma: tantas pessoas têm tantos problemas e às vezes nem conseguem identificar a causa. Esse pelo menos a gente consegue identificar qual que é o problema em si e a partir daí a gente consegue desenvolver algumas estratégias a partir das quais a gente consegue lidar com esse problema. E, tendo esse problema sob controle, a gente consegue chegar nas outras áreas da nossa vida de uma forma muito mais clara, muito mais objetiva, muito mais voltada a soluções e não tanto ruminações que a gente faz quando está dentro da depressão causada pelos episódios compulsivos relacionados à comida. Então a primeira coisa que eu queria falar era isso, e por conta disso, por conta da minha recuperação, eu tive uma recuperação de 40 quilos, para vocês terem uma ideia. E por que eu falo recuperação e não um emagrecimento ou uma cura ou o que quer que seja? Justamente por isso que eu vinha falando. Eu tive uma recuperação, mas eu sempre preciso ter em mente que pode ocorrer um descuido a qualquer momento, eu posso ganhar esse peso numa velocidade talvez até maior do que eu perdi. Então eu sofria muito por conta de obesidade, eu tinha bastante depressão, eu tinha muita dificuldade em várias áreas da minha vida, principalmente a questão de vitalidade, de vontade, de coragem para encarar a vida e fazer as coisas que são necessárias. Eu imagino que em um maior ou menor grau você provavelmente passe pela mesma situação. Eu não fui obeso a minha vida inteira, eu comecei a engordar a partir de quando eu tinha mais ou menos uns 30 anos, hoje em dia eu tenho 45, ou seja, eu passei uns 10, 12 anos realmente obeso, mas eu sempre comi compulsivamente, desde provavelmente a minha adolescência, que foi a época em que eu comecei a perceber que eu poderia apelar para comida, para algumas coisas. Antes disso tinha muito isso de ser criança e estar sempre empolgado com alguma coisa, mas a partir do momento que começam a ocorrer coisas na nossa vida que fazem a gente ficar mais introspectivo ou que existem algumas decepções, sejam decepções amorosas, seja a questão de bullying em colégio, o que quer que seja, o mecanismo de apelar para a comida e eventualmente acabar fazendo isso de uma forma mais frequente, de forma que isso se torne um hábito e que em seguida vira um vício, porque não é um hábito saudável você se refugiar em comida para fugir de emoções. Eu acho que a partir daí que começou realmente os meus episódios compulsivos, eu passei realmente a apelar para a comida de uma forma mais frequente. Tá? Então essa é uma pequena introdução, esse vídeo vai ter mais ou menos meia hora e eu queria falar com vocês em linhas gerais a respeito do que eu penso, por que eu desenvolvi o meu vício, a minha compulsão alimentar. Você talvez acabe se identificando em maior ou menor grau com a minha história, mas de qualquer forma que eu quero dizer o seguinte, o saber por que a gente come compulsivamente pode dar um conforto inicial, mas não necessariamente resolve o problema.
Ou seja, a gente tem muita preocupação, em geral, as pessoas têm muita preocupação em entender o porquê de determinados problemas. Por que que eu faço isso de novo? Por que que eu comi dessa forma de novo? Sendo que da última vez eu falei que eu não ia comer mais. Isso acaba se repetindo e se transforma em culpa, e daí a gente vai se sentindo cada vez pior, a autoestima vai diminuindo com o tempo e chega uma hora que a gente não acredita em mais nada. O que eu quero dizer é o seguinte, eu acho que eu sou um exemplo vivo de que isso tem sim, pode ser revertido, tem uma solução para essa baixa de autoestima que parece assim um ciclo vicioso que não acaba nunca, mas isso é possível de ser resolvido. Eu já vi muitos casos, de todos os casos, né, que a gente costuma ouvir por senso comum, a pessoa já passou da idade, agora só vai engordar, porque é mulher e não consegue emagrecer, porque sempre foi gordo e não consegue emagrecer. Então tem vários desses preconceitos, são preconceitos mesmo, são crenças limitantes, né? Mas eu vi em todos os casos pessoas de todos os espectros da vida que fizeram um programa de recuperação e efetivamente conseguiram perder uma quantidade de peso muito grande. Eu vi pessoas que perderam 50 quilos, eu vi pessoas que perderam 60 quilos, eu vi uma senhora de 70 anos que emagreceu demais, eu vi um cara que pesava 140 quilos e hoje pesa menos do que eu, e assim, sem perder saúde, de uma forma normal. Então, assim, vai com calma, tenta entender o problema, tenta buscar informação. E eu estou fazendo o site justamente por isso, para trazer cada vez mais informação para pessoas como você. E eu faço isso de certa forma, inclusive, para me colocar sempre em questionamento, sempre analisar a forma como eu estou comendo, se eu estou entrando em algum episódio compulsivo, eu estou sempre prestando atenção no meu comportamento, nos meus hábitos, como é que eu estou organizando a minha rotina. Então tá tudo muito interligado e a partir desse vídeo inicial eu quero começar a distribuir essa informação para você. Eu espero que você tire bastante informação e bastante motivação para você começar você próprio o seu programa de recuperação de peso e de saúde de uma forma que seja sustentável a longo prazo. Então assim, o que eu digo é o seguinte, não existe solução imediata, mágica, que vai te curar de um dia para o outro. Lembre-se o quanto de tempo você demorou para acumular o peso que você tem hoje. Então, assim, e se o seu momento chegou, eu tenho certeza que você vai pegar essas informações e vai aplicar a sua vida. Demorou muito tempo para o meu momento chegar, mas finalmente ele chegou. Então é sempre uma questão assim de você assumir responsabilidade pela sua própria vida, pela sua própria saúde, pelo seu futuro. E eu sempre digo o seguinte, precisa ser uma coisa que parta de dentro de você, que seja uma motivação genuína, um desejo que só você tem, não pode ser uma coisa vinda de fora. Você precisa se entender, você precisa saber o que é mais importante para você e qual que é a motivação genuína, real, que realmente fala ao seu coração. Beleza? Então vamos ao webinário. Existe alguma dúvida na comunidade científica se comida, algum tipo de comida pode efetivamente ser considerada um vício? Mas nós que temos problemas diários de descontrole em relação à comida, a gente vê e a gente acaba até dizendo mesmo, sou viciado em determinada comida, viciado em determinado refrigerante, viciado em chocolate. Ou seja, não dá muito para a gente negar em termos práticos que existe sim um vício. E o vício ele consiste no quê? A gente não tem controle, aquilo é uma coisa que faz mal para a gente. Depois do consumo, a gente sente uma certa depressão ou muita depressão. Muitas vezes a gente acaba até passando mal devido à quantidade de comida ingerida. Em geral, isso ao longo prazo começa a afetar a nossa saúde de diversas formas, como obesidade, diabetes, cardiopatias e tantas outras. Então, o que eu quero tratar aqui é uma coisa muito importante, apesar de que eu acho que para fins assim de efeitos práticos, ou seja, de mão na massa, não tem tanta importância. O que eu quero dizer é o seguinte, você saber qual que é a origem do seu vício, por que você começou a comer e por que você continua comendo do jeito que come, por que não consegue parar, tem muito pouco a ver com o fato de efetivamente parar de comer. Mas eu entendo, e para mim eu sempre me comportei dessa forma, os porquês são muito importantes. Eles não são determinantes na cura ou numa recuperação, mas a gente saber por que a gente criou essa situação, porque a gente se enfia
em determinados buracos diariamente ou a cada refeição, é importante a gente saber, e isso dentro do comer com consciência, na parte de consciência, tem muito a ver com o fato da gente começar a perceber por que essas coisas ocorrem e eventualmente com o tempo, com calma, com carinho por si próprio, si própria, começar a fazer mudanças tanto em rotina quanto em tipo de alimentação para que no longo prazo a gente consiga uma recuperação. Nós não temos como cuidar da compulsão por comida se a gente não entender como funciona o hormônio insulina. A insulina é liberada pelo pâncreas toda vez que uma quantidade determinada de açúcar chega na corrente sanguínea. Agora você pensa, mas eu não como açúcar. Mas na verdade é a forma que o açúcar chega no organismo. E o açúcar ele é um subproduto de vários tipos de comida que a gente está acostumado a comer, particularmente dos carboidratos. Existem alguns carboidratos que eles liberam açúcar na corrente sanguínea de uma forma muito rápida. Outros liberam o açúcar de uma forma mais lenta. Os que liberam de forma muito rápida, eles exigem que o pâncreas produza muita insulina de uma vez para chegar em todo esse açúcar e distribuir ele, para reabsorver e distribuir ele. E se você acaba ingerindo uma quantidade de açúcar que é superior à sua necessidade, esse açúcar excedente ele é armazenado em forma de gordura. Então, basicamente, em linhas gerais, esse é o mecanismo pelo qual o açúcar, a quantidade de açúcar que ele pode vir de pães, de massas, de doces, de chocolate, do que quer que seja, mas também de feijão, de aveia, de cereais de maneira geral, de batatas, tubérculos em geral, ele acaba funcionando. Os carboidratos eles são extremamente importantes para o fornecimento de energia para a gente. São a fonte primordial de fornecimento de energia. Todavia, a gente acaba consumindo carboidratos de alto índice glicêmico. Esses que têm menos fibras e que geralmente a gente acha menos apetitoso. Então a gente acaba preferindo naturalmente esses que têm uma quantidade maior de açúcar. Se tiver combinado com gordura, que é no caso de chocolate, a coisa fica mais viciante ainda. E o que acontece é um fenômeno muito interessante. A partir do momento que o açúcar chega no sangue, dependendo da quantidade de índice glicêmico desse alimento específico que a gente acabou de consumir, é liberada uma quantidade de insulina tal que, se ela for muito grande, ela vai tirar esse açúcar muito rápido do organismo e logo depois a gente vai sentir aquele vazio que a gente geralmente associa com fome. Só que isso não é fome, aquilo é um vazio mesmo, aquilo é uma larica que ele é fruto dessa baixa de açúcar no organismo. E essa baixa de açúcar, você sabe como você sente. Sente mau humor, sente tontura, sente sonolência, geralmente aquela sensação que dá no meio da tarde, assim que já passou o efeito do almoço, se a gente não consumiu nada ao longo da tarde, lá pelas 5, 6 da tarde, dá aquela baixa no organismo. Agora, se você na hora do almoço, na hora de você consumir os seus carboidratos, você consumiu um carboidrato que tinha um índice glicêmico muito alto, é muito provável que essa baixa de açúcar no seu organismo, essa larica, essa fome, entre aspas, né, porque não chega a ser fome, fome é uma outra coisa, a gente vai ter que comer antes para suprir essa necessidade. Então aí começa a desenvolver também aquele hábito de beliscar ou no meio da manhã ou no meio da tarde. E se esse belisco for também um carboidrato de alto índice glicêmico, isso só vai realimentar esse processo. Então é assim que quimicamente a coisa ocorre. Isso dentro do nosso organismo e normalmente ocorreria dentro do organismo de qualquer pessoa. Aí agora eu quero falar mais duas outras questões relacionadas à formação do vício em comida. Essa foi a parte só mais básica, é um funcionamento básico de qualquer ser humano. Mas por que algumas pessoas desenvolvem a vontade de comer determinados tipos de alimento e outras não? Ou seja, as pessoas que dizem que têm a cabeça gorda e têm a cabeça magra. E também por que a gente acaba associando determinados tipos de comida a uma satisfação maior do que outras. Muitas pessoas associam comida a prazer, mas o que a gente associa a prazer
não necessariamente é prazer. Prazer é uma coisa um pouco diferente. O que a gente associa à comida é sobrevivência. E por que eu digo isso? Eu consultei um livro, obviamente, né? Eu estou falando aqui não da minha boca. Esse livro se chama The Hungry Brain, ou seja, o cérebro faminto. E esse livro ele explica de uma maneira muito simples como que é a formação dos vícios em comida. Esse próprio autor, ele não diz abertamente, mas ele tem assim uma tendência a admitir que determinados tipos de comida eles podem ser sim viciantes. E o que ele diz? O hormônio chamado endorfina, que é o hormônio que ele está ligado ao sexo ou ao final de uma atividade física, esse sim é um hormônio ligado ao prazer. Mas o hormônio mais ligado à comida e a forma como esse vício se forma é a dopamina. E a dopamina ele classifica como um hormônio de aprendizado. Deixa eu explicar um pouco melhor o que isso significa. O nosso cérebro, apesar de tudo, apesar de toda a nossa evolução, ele tem alguns mecanismos que eles não tiveram uma mudança muito significativa desde os répteis. Então essas reações de medo e fuga, reações relacionadas a procurar sobrevivência, a procurar abrigo, reações relacionadas a procurar um parceiro para a reprodução, são todos mecanismos que eles são muito instintivos e eles vêm de muito tempo, muito antes da nossa formação como Homo sapiens que a gente é hoje. Então, são efetivamente estruturas cerebrais muito primitivas. E a dopamina, ela foi desenvolvida ao longo da evolução para que a gente reforçasse alguns comportamentos que levassem à nossa preservação. Então a dopamina ela é muito relacionada, por exemplo, se a gente for pensar nos homens pré-históricos, a procurar comidas que tinham índices calóricos muito altos. Então o homem sempre desenvolveu a capacidade, por exemplo, ao longo da sua evolução, a procurar alimentos com muitas calorias, porque existia muita escassez. Só que essa escassez não existe hoje. Apesar dessa escassez não existe hoje, o nosso cérebro não recebeu essa mensagem, ele não foi adaptado necessariamente para entender que se a gente come hoje, amanhã também vai ter comida. Isso eu estou dizendo na maior parte da população que vive em cidades, população civilizada do mundo. Não estou aqui negando de forma nenhuma que existam porções do mundo em que a fome é uma realidade de fato. Mas esse mecanismo faz com que a gente acabe tendo naturalmente uma preferência por alimentos mais calóricos. E daí vem em segundo lugar, como é que a dopamina contribui para desenvolver o nosso vício em comida, né? Então a dopamina ela funciona o seguinte, se a gente está passando por uma situação emocional difícil e a comida serve naquele momento para aplacar um pouco, seja de tristeza, seja de depressão, seja de medo, a dopamina vai fazer esse papel e ela vai reforçar que determinado tipo de comida tem essa capacidade de fazer isso. Então, por exemplo, se a gente está numa situação, vamos dizer, a gente acabou de ser assaltado e está desesperado, assalto à mão armada, aconteceu alguma coisa assim, e a gente logo depois, alguém chega, ó, tá aqui uma água com açúcar. Isso é muito comum, né? Isso é sabedoria popular. Alguém para te acalmar dá uma água com açúcar. E aquilo o que faz? Esse açúcar entra no sangue e dá uma aplacada normalmente nessa emoção. Isso ocorre de fato. Os carboidratos realmente eles têm essa capacidade de dar essa sonolência, essa dormência nas emoções de uma maneira geral. A gente começa a expandir isso e ver que outras comidas também têm essa capacidade. Então, se a gente está numa situação de tédio e precisa passar o tempo, e está angustiado, está ansioso, então vai lá, come alguma coisa e ajuda a passar o tempo. Mesmo para passar o tempo, né? A comida como evento social, isso também funciona. Então, quanto mais tempo aquela refeição durar, mais tempo o meu tédio vai ficar longe de mim. Então, esse é um mecanismo a partir do qual vocês começam a perceber que isso acaba sendo desenvolvido. Se você teve alguns problemas ao longo da vida e utilizou a comida para se acalmar ou para esquecer uma determinada situação, da mesma forma que um viciado em drogas faz, da mesma forma que um viciado em álcool faz, é muito provável que você esteja reforçando através do hormônio dopamina
esse entendimento químico do seu corpo de que a comida é capaz de resolver o seu problema, mesmo que temporariamente. Agora, o que acontece? O problema não é resolvido. Esses desconfortos, eles fazem parte da vida de todas as pessoas. E a gente não tem outra alternativa na vida a não ser lidar com esses problemas. O que a comida faz é o seguinte, ela evita a gente pensar no problema nesse momento, mas esse problema ele vai voltar em um momento posterior. Então, tem muito disso, né, de desconforto, de angústia, de ansiedade, que a gente acaba aplacando através da ingestão de comida em excesso ou através de determinados tipos de comida em excesso ou não, nessa manutenção de um estado de aparente calma, mas que na verdade dentro a gente sabe que aquela coisa está acontecendo. A comida dá apenas para a gente uma forma, uma válvula de escape momentânea. Eu entro um pouco agora na necessidade da gente ter uma alimentação saudável. E quando eu era obeso e assim não existia a menor possibilidade de eu parar de comer compulsivamente, antes de eu entrar no meu processo, quando eu ouvia qualquer tipo disso de alimentação saudável ou reeducação alimentar, eu falava, meu, pelo amor de Deus, não me vem com esse papo, é o único prazer que eu tenho na vida. Todo o resto é um saco, todo o resto é chato, é difícil. Então não vem me tirar esse prazer que eu tenho. E daí o que acontece, né? Eu quero contar um pouco da minha experiência. Esse prazer, na verdade, é um prazer falso e ele dura muito pouco. Se você começar a prestar atenção, e daí vem de novo a questão do comer com consciência. Se você prestar atenção de como você se comporta ao longo de uma refeição, não precisa ser uma comida assim muito boa, muito bem preparada, mas por conta daquela questão de você estar ali com com um baixo açúcar no sangue, aquela primeira mordida ela é sempre muito prazerosa. Tem muita gente que diz que a fome é o melhor tempero. Só que se você começar a prestar atenção ao longo da refeição, esse prazer vai diminuindo. E daí o que a gente acaba fazendo? A gente acaba colocando mais comida na boca, tentando reproduzir o prazer daquela primeira mordida, muito semelhante ao que um viciado em droga, um viciado em álcool faz. Por isso que eu insisto tanto nessa questão de que eu acho que comida é sim um vício. Então, se você começar a olhar a comida a partir dessa perspectiva que é um vício, você começa a identificar aos poucos quais são os comportamentos que você tem em relação à comida que são comparáveis à de uma pessoa viciada. Então aí você vai começar a perceber o seguinte, que você caminha longas distâncias ou pega o carro e anda longas distâncias para buscar uma comida que está na sua cabeça. Você vai gastar dinheiro a mais para comer um determinado tipo de comida. Você vai comer mais do que o necessário, vai gastar mais dinheiro para comer determinado tipo de comida. Você perde um pouco momentaneamente a sua consciência, a sua sanidade e você só recobra ela depois da refeição, provavelmente só depois que você saiu do restaurante ou do recinto onde você estava fazendo a sua refeição, e às vezes você olha para trás e nem lembra do que comeu. Então é uma situação que ela é extremamente triste. Eu, mesmo depois de ter perdido 40 quilos, ainda tenho episódios de compulsão. Mas o que acontece? Eu percebo, eu tive um episódio de compulsão, eu analiso essa situação, vejo o que saiu errado e me preparo para a próxima refeição. E aqui vai uma coisa que eu gostaria de falar para você. Prepare-se sempre para a sua próxima refeição. O seu foco nunca deve ser na quantidade de peso que você precisa perder ou que quer perder ou no tempo que vai demorar para essa situação ocorrer de fato. Você pode eventualmente perder peso muito rápido, você pode perder peso de uma forma mais lenta, mas o mais importante é fazer ajustes pouco a pouco na sua rotina e na sua dieta. E agora vem aqui a coisa provavelmente mais importante. A sua rotina te faz comer. O seu meio ambiente, o que você criou para você, o seu arcabouço social faz você comer. E não poderia ser de outra forma, porque ao longo do tempo você passou a associar eventos ligados à comida a coisas que fazem sentido para você. Novamente a dopamina, a questão do ensinamento. Então, uma coisa que eu digo sempre é o seguinte, o que na sua rotina, quais são as coisas que você está fazendo
que contribuem para que você tenha a sua comida na hora que você deseja e não na hora que você precisa. E o tipo de comida que você quer e não o tipo de comida que você precisa. Eu vou contar um pouco a experiência que eu tive na clínica. Eu frequentei uma clínica de emagrecimento por cerca de um ano e o meu processo de emagrecimento ele durou 6 meses. Então eu passei de 121,6 kg para 79,9 quilos durante 6 meses aproximadamente. Então foi um pouco mais do que 40 quilos. Nesse período, todo o foco dos terapeutas foi em desconstruir a rotina. Porque a rotina, ela é uma coisa assim, ela é um hábito quase tão forte quanto comer de forma compulsiva. A rotina, ela que fornece para você o suprimento para manter o seu vício atualizado, o seu hábito sem questionamento. Então, a partir do momento que você começa a interferir na sua rotina, de forma que você não tenha sempre o alimento que você quer e gosta na hora que você quer, e no momento em que você começa a perceber que fazendo refeições controladas, abstinentes, e eu vou explicar o abstinente daqui a pouco, controladas, abstinentes, te permite sobreviver sem fome, sem desmaiar, sem dor de cabeça, sem morrer efetivamente, você começa a desenvolver uma crença em que uma outra vida é possível. Porém, na situação atual em que você provavelmente se encontra, eu imagino que você está assistindo esse vídeo pensando que você não sabe exatamente o que fazer. Então, a primeira coisa que eu digo é o seguinte: você precisa desenvolver uma fé de que você não vai morrer. Então, eu tenho muito isso, né? Tipo, se eu não comer isso agora, eu vou sentir muita fome no meio da tarde. Eu vou fazer atividade física e eu preciso de determinado alimento para comer. E o que a gente percebe, por exemplo, eu percebi e os meus colegas de clínica, a gente percebia que a quantidade que a gente comia de comida era absurda, desnecessária e, além de tudo, eram os alimentos errados. Então, a gente, ao longo do tempo, por exemplo, eu ao longo desses 6 meses desenvolvi uma crença de que era possível sobreviver comendo menos e outros tipos de alimento. Só que isso não é suficiente. Como você bem sabe, eu imagino que você deve estar pensando agora, tá? E o que eu faço se eu não comer? Porque o tempo que a gente perde com comida é um negócio absurdo. Senta para ver TV, tá comendo. Sai para um restaurante, tá comendo. Aí tem o deslocamento a esses lugares. E daí final de semana, eventos X, Y, Z, todos em volta da comida. O que a gente vai fazer longe da comida? E daí está o verdadeiro benefício de você efetivamente começar a comer menos e liberar mais energia. Energia que é sua por direito para você aplicar a outras atividades da sua vida. Eu sei que tem aí dentro de você um sonho, uma aspiração, uma ambição, uma vontade, um desejo, o que quer que seja, para fazer coisas. Isso é extremamente importante e com a comida a gente acaba suprimindo isso. Geralmente o obeso, por conta de preconceito e de bullying que a gente vai sofrendo ao longo da vida, por exemplo, no meu caso, existem alguns obesos que eles são mais fortes, assim, mais ousados. Eu nunca fui esse tipo de obeso, eu sempre fazia o papel do gordinho simpático, né? Mas existem outros que eles são mais, se impõem mais socialmente. E as mulheres a mesma coisa, existe a gordinha simpática, existe a gordinha deprimida. Então tem todos esses estereótipos que a gente acaba se colocando dentro para achar um lugar na sociedade. Só que na verdade nós não somos nenhuma dessas pessoas, né? O que a gente precisa explorar. Talvez a gente achatou essas pessoas ao longo de muito tempo e não deixou essas pessoas se expressarem. Por exemplo, esse vídeo que eu estou fazendo agora, eu estou me expressando para vocês, eu estou falando coisas que eu considero válidas, que eu considero verdade. Eu não sei se eu teria coragem de fazer isso quando eu estava comendo compulsivamente com frequência. Então, existe assim, o que eu queria dizer para você, existe uma pessoa dentro de você que talvez você nem conheça, e essa é uma pessoa da qual você vai gostar muito. E você só vai conseguir conhecer essa pessoa se você
conseguir diminuir a quantidade de comida que você ingere, para que o seu corpo não tenha que utilizar tantos recursos em digestão, em manutenção de toda essa carga calórica, de fazer tudo isso circular pela sua corrente sanguínea e liberar energia para você ter, em primeiro lugar, clareza mental para conseguir ver a situação de uma forma mais realista. E o realista aqui é uma coisa também importante. Geralmente a gente fala o realista, geralmente a gente vai pelo lado positivo, e o realista ele pode ser muito mais positivo do que a sua realidade atual. Afinal, se você está aqui obeso, compulsivo, com problemas de saúde, talvez com diabetes, talvez já com cardiopatia, com esteatose no fígado, ou talvez você nem saiba ainda que tem esses problemas, mas devia investigar e ver qual que é a real dimensão do que o seu modo de vida causou para o seu corpo, espero que não seja nada. O necessário aqui é você entender que existem outras coisas para fazer na vida além da comida, e coisas maravilhosas, e você sabe quais são essas coisas. A única coisa que acontece é que assim, a gente, ao longo da vida, conforme a gente vai crescendo, a gente fala, não, isso é muito infantil, não faz sentido eu jogar fora o que eu já fiz, olha o que eu alcancei em determinado lugar, eu vou jogar tudo fora por conta disso. E assim, a minha história foi o seguinte, a partir do momento que eu perdi todo esse peso, eu falei, essa não é a vida que eu quero. E se eu venci esse desafio de perder 40 quilos, qual outro desafio vai ser difícil na minha vida? Então foi bem esse o raciocínio que eu tive. Então eu pedi demissão no meu emprego. Eu juntei um dinheiro, pedi demissão no meu emprego e agora estou fazendo uma outra coisa totalmente diferente, dentre as quais isso que eu estou fazendo agora, que é me comunicando com você. Então assim, existem muitas vantagens em se fazer uma dieta, só que a necessidade é que você faça isso a partir de uma vontade sua. Não adianta eu dizer para você que é bom perder peso porque você vai ficar mais bonito, mais bonita. Não adianta eu falar isso. Talvez a beleza física não seja uma coisa importante para você. Ou então eu posso dizer para você que a partir do momento que você perder peso, você vai ficar rico. Isso é mentira, não é verdade. Não necessariamente você vai ficar rico a partir do momento que você perder peso. Mas eu sei que existe uma aspiração, um desejo dentro de você que provavelmente está escondido há muito tempo, que quer que seja uma coisa, por exemplo, eu quero brincar com os meus filhos com mais energia, eu quero ensinar o meu filho a jogar bola, eu quero ter a capacidade de levar o meu filho numa viagem, fazer uma trilha com ele, acampar com ele. Entendeu? Então tem todas essas coisas que assim, só você pode saber o que está faltando na sua vida. E a sua motivação para fazer uma dieta não é para ficar bonito, não é para ter saúde. Porque essas coisas elas são chatas, elas não são. Nos Estados Unidos eles falam, não são sexy. Né? Elas não são umas coisas assim, por si só, um motivo suficiente para a gente fazer uma dieta, para largar um hábito que a gente carrega com a gente, que a gente adora por muito tempo e trocar por uma outra coisa. Não, não é assim que funciona. Porque assim, a gente já viu, todo mundo já viu alguém entrevistar um viciado em crack, por exemplo, e o cara fala, eu não quero parar de consumir, eu vou morrer fumando crack. E pessoas que fumam, têm câncer, metástase no corpo todo, continuam fumando. Então assim, vício é uma coisa muito séria. O vício, ele só é resolvido a partir do momento que a nossa cabeça está em congruência com o nosso coração. Então o que a gente sente conduz a gente a realizar as ações que são necessárias para a gente ser feliz, entendeu? Então eu acho que isso é extremamente importante, é extremamente necessário para você decidir a eventualmente procurar um nutricionista, procurar um programa de atividade física ou mesmo iniciar um programa de atividade física, mas cuidado, se você é um compulsivo, você tem que dizer o seguinte, você não vai resolver o problema de um dia para o outro. Não vai ser em um mês que você vai perder 20 quilos, talvez você perca 10, que é bem possível, que eu perdi quase 10 quilos, eu perdi acho que 8 no primeiro mês, mas eu acredito o seguinte, você precisa olhar a situação a longo prazo, pensa numa felicidade de longo prazo e
através de comer de uma forma mais consciente, mais devagar, mais pausada, mais faseada, você vai efetivamente conseguir perceber aos poucos os hábitos que você tem há muito tempo e continua praticando, e a partir daí você vai começar a fazer pequenos ajustes na sua rotina, na sua dieta, você vai ter menos porcaria na sua despensa, você vai ter menos porcaria na sua geladeira, no escritório, no seu local de trabalho, você vai ter menos guloseima para você beliscar a hora que você quiser. Você vai começar a entender quais os alimentos te dão mais saciedade por mais tempo e não vão exigir que você pense tanto em comida o tempo inteiro. Você vai começar a filtrar mais as atividades que você faz que estão ligadas à comida e deixar elas de lado, e você vai começar a escolher atividades que não estão tão relacionadas à comida ou não estão de forma nenhuma relacionadas à comida. Isso vai te trazer, sabe o que? Um pouco mais de verdade para a sua vida. Você vai começar a prestar mais atenção no ambiente, nas pessoas, no que as pessoas dizem. Isso vai liberar sanidade, vai liberar clareza mental para as atividades do seu dia. Beleza? Então isso é o que eu tinha a dizer para você hoje. Eu espero que você tenha gostado. Eu queria muito que você fizesse comentários, seja na nossa página do Facebook Comer com Consciência ou por e-mail mesmo. Eu imagino que você tenha recebido esse link para esse webinário a partir de um e-mail. Então eu queria saber muito o que você pensou, se você se identificou de alguma forma, se isso te fez pensar, te deu vontade de mudar, porque é isso que eu quero, entendeu? A gente precisa ter uma vontade de mudar que seja maior do que o nosso vício. E eu sei que isso é bem difícil, então precisa ser uma vontade genuína de mudar. Beleza? Eu estou muito feliz que você assistiu esse vídeo até o fim. Eu espero que você, a partir de agora, desenvolva um pouco mais de consciência, mas não seja agressivo com você. Seja mais atento nas suas atividades relacionadas à comida e em tudo que você faz relacionado à comida, suas refeições. E eu vou ser sempre o cara que vai mandar para você mais conteúdo, mais informação a respeito do que você pode fazer para diminuir a sua compulsividade, para assumir mais controle sobre as suas refeições e no longo prazo atingir um nível de saúde que vai te permitir realizar muitas coisas que você tem vontade. Beleza? Valeu, até a próxima!